Seja muito bem-vindo ao podcast do Science and Business Connection, que está acontecendo aqui no Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos. Eu sou o Jorge Rosa da CS e tenho aqui o prazer de receber agora nesse episódio o professor Dr. Anderson Correia. Muito prazer, professor. Prazer é meu, obrigado aí, Jorge, pelo convite, né? O Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos está fazendo um trabalho brilhante e esse podcast aqui promete muito. Então, o professor Anderson, ele é presidente do IPT, a gente vai falar bastante do IPT, foi reitor do ITA, foi presidente da CAPES e é top voice do LinkedIn, professor. É isso aí, o mais importante, top voice. É, top voice não é pra qualquer um não, né? Ser reitor do ITA é fácil, quero ver virar top voice. Quer ver virar top voice, Ser reitor é fácil, né? Ser presidente é fácil. Foi 8 anos reitor. Beleza, agora chegar top voice, se manter é duro, viu? Não é fácil não. Rapaz, mas depende da audiência, né? Né? E eu vou te falar, olha o segmento, educação. Exatamente. Né? Inclusive tem um ranking aí do internacional que mede, né, quais são os top voice que tem mais acesso do mundo da educação, estão entre os primeiros aí. Olha! Até passei um lá que era da Universidade da Pensilvânia, lá, o diretor de inteligência artificial, falei, nossa, tô acima até da escola onde o Trump estudou. Você vê o nível aí da audiência deles lá, né? E a gente publica muito em português aqui. Quem quiser seguir, é Anderson Ribeiro Correia no LinkedIn. Um prazer estar conectado com todo mundo ali. Então, quem ainda não está seguindo o professor Anderson, siga no LinkedIn. Exatamente. Professor que é presidente do IPT, eu quero pedir para a gentileza de você explicar um pouco, né, o que é o IPT, qual é o trabalho do IPT. Então, o IPT ele é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. É uma instituição que funciona já há 126 anos, ou seja, vai fazer 127 agora em junho. A gente tem unidades em São Paulo, em outros locais. Ficamos lá em São Paulo, na cidade universitária da USP. O IPT foi fundado pela Escola Politécnica da USP, né, lá no século retrasado, em 1899, e nós apoiamos empresas. Nós temos vários laboratórios que as empresas precisam para fazer seus projetos. Nós temos pesquisadores que fazem pesquisa também e levam seus conhecimentos para o mercado. E a gente ajuda as universidades a transferir o conhecimento também para as empresas. Então a gente faz a interface entre a academia e a indústria. Nós atendemos por ano 3 mil empresas, né, em diversos projetos. 3 mil? 3 mil empresas. É o Instituto do Brasil que mais atende empresas, diversos tipos de projetos. Ensaios, testes nos laboratórios, na área de materiais, biotecnologia. Apoiamos empresas que têm dificuldade na área de inteligência artificial, avançamos também o conhecimento nessa área. Nós temos apoio na área de infraestrutura e apoiamos não só as empresas, mas as prefeituras também. Até mesmo a Prefeitura de São José dos Campos contratou o IPT para fazer o plano de riscos da cidade, ver qual área é mais perigosa para habitar, fazer uma carta geotécnica, fazer os estudos aqui. Então, ou seja, nosso instituto ele é muito amplo, atende muita gente e, né, inclusive, nós temos um laboratório aqui dentro do PIT, um laboratório de 5 mil metros quadrados, onde a gente atende a Embraer, empresas do setor automotivo, até a Stock Car usa o nosso laboratório aqui para fazer os carros de corrida lá, dado o nosso conhecimento na área de materiais. E, professor, você falou uma coisa, e é um assunto que eu sou apaixonado, que é a integração academia e indústria. Eu queria que você contasse um pouco mais, porque a gente observa muito isso em outros países, isso é muito forte. No Brasil ainda eu sinto que ainda a gente tem muito a evoluir nesse tema, né? O que você pensa sobre isso? Exatamente. Aliás, o IPT tem um papel semelhante ao do PIT aqui, né? Que é fazer essa ligação da academia com a indústria. Você vai em muitas universidades, elas produzem bastante conhecimento e produzem pessoas também, né? Qualquer universidade, vou falar aqui do nosso caso, a USP, a Universidade de São Paulo, ela forma mentes brilhantes, seja lá na Poli, nos cursos de engenharia, nos mestrados, nos doutorados. Aí eu faço a pergunta, aquelas teses de mestrado, os papers, ou as patentes são geradas, como que elas vão virar realidade? Porque, ou seja, o aluno se forma, entrega a tese, tá lá, uma tese brilhante. Agora, para aquilo virar uma tecnologia, virar uma empresa, tem um caminho pela frente.
O IPT ajuda a fazer essa ligação. Por quê? Lá no IPT, a gente tem laboratórios que aceleram o conhecimento. Os laboratórios que ajudam as empresas a testar aqueles conhecimentos que são criados na universidade. Testar se aquilo vira realidade, ajudar a desenvolver novos materiais, testar esses novos materiais. A gente tem interface internacional também, aquelas empresas que querem exportar, mas olha, eu preciso demonstrar para a comunidade europeia que a minha empresa ela atende o padrão A, B ou C. O IPT ajuda a fazer isso. A gente ajuda as startups. Imagina uma startup. Um jovem universitário tem uma boa ideia. Como aquilo pode ser alavancado? Como que ele pode fazer aquilo lá virar uma realidade? O IPT ajuda a ter essa parte também. Mas como vamos supor, eu sou lá eu sou um pesquisador, eu sou um estudante de doutorado, mestrado, tenho lá fiz o meu trabalho, agora eu quero dar o próximo passo com ele. Como que eu entro em contato com o IPT? Qual que é é um processo de seleção? Enfim, uma contratação? Como que funciona isso? Então, primeira coisa, tem que seguir o LinkedIn do IPT, né? Instituto de Pesquisa Tecnológica, porque todos os editais são lançados no nosso LinkedIn. Ou acompanhar o nosso site, que é o www.ipt.br. Então, ou seja, só aí a pessoa já vai ficar conectada e poder... Nós temos editais para cada tipo de situação. Se é uma pequena empresa, ela vai participar do programa nosso de empreendedorismo. Então, o que ela vai? Ela vai receber recursos do Sebrae para poder usar os nossos laboratórios e para que os nossos pesquisadores ajudem a empresa a captar recursos nos órgãos de fomento e no mercado. Então, por exemplo, tenho uma nova ideia. Agora, eu preciso construir um protótipo, eu preciso demonstrar, preciso testar, eu preciso de verba para isso. Então, o IPT vai ajudar nesse processo. Olha, eu sou uma grande empresa e eu tenho desafios de tecnologia. O IPT também atende. Então, ou seja, nós temos editais que dão apoio para que as empresas usem os nossos laboratórios, usem o nosso conhecimento, né? Ou fazemos projeto direto com elas. Então, nem precisa do edital, ela mesma já vem e já, olha, eu preciso que o IPT ajude nesse desafio de tecnologia. Agora, tem coisa maior ainda. Olha, eu sou uma empresa, eu quero me instalar dentro do IPT. Eu quero ter um centro de inovação lá dentro. Como acontece com o pitch, lá o IPT acontece a mesma coisa também. Nós temos, aí são empresas um pouco maiores já, tem possibilidade também, tem editais para isso. Então, ou seja, cada tipo de empresa ou momento, ela tem uma oportunidade. O IPT sempre está aberto para todas elas, então queria convidar o pessoal, além de acessar o meu LinkedIn, né, mas principalmente do IPT também, que vai dar esses chamamentos aí para participação. Seu professor, uma curiosidade, né? Todos esses serviços, vamos chamar assim, né? Esse suporte que eu dou para promover a tecnologia, qual desse serviço é o pãozinho quentinho de padaria que sai? Pô, esse aqui, Jorge, aqui mais sai. E qual que é o creme de la crema? Que é assim, aquela que, nossa, é totalmente disruptivo, a gente está trabalhando agora, está saindo do forno. Exatamente, né? Tem aquele... A pessoa chega na pizzaria e fala, qual é a pizza da casa aqui, né? Aquela... Olha, o que a gente mais faz, o que a gente tem mais clientes lá, é na área de ensaios. Porque toda empresa tem a tecnologia, mas ela tem que fazer um ensaio para ter um laudo. Porque o investidor não vai investir numa tecnologia que ela não seja validada, que ela não seja certificada, muito menos para ela exportar. Então, os ensaios é o que o IPT mais tem. Ensaio de qualquer tipo que você possa imaginar. Ensaio de vazão, ensaio de resistência do material, calibração, ensaio de pressão, se aquela aguenta uma temperatura, se aquela... Vou falar coisa simples, até eu tenho um ensaio que a gente estava fazendo lá, portas. Uma empresa constrói portas. Eu quero testar se aquela porta tem resistência, a parte de infraestrutura também, a empresa de telhado. Eu quero saber se a minha telha resiste queda. Então, esse tipo de ensaio é o carro-chefe do IPT. Nós temos lá mais de 2.000 ensaios possíveis. Então, ou seja, a empresa ela sai testada, sai com um laudo, aí ela chega no investidor. Aqui, ó. Minha empresa foi testada e aprovada pelo IPT. Aí ela consegue o investimento dela. Então, o ensaio em todos os tipos. Agora, fora isso, o IPT desenvolve tecnologias.
vou falar a mais avançada agora, que essa aqui nem tá ainda no mercado ainda, né? Por exemplo, com a Lenovo, que é uma empresa chinesa de computadores, nós desenvolvemos um data center do futuro. Não é aqueles data center que tem assim que grava dados ali. Ele é um negócio que você grava em DNA, em chip. Que tem uma armazenagem mil vezes superior aos data centers. Então, ou seja, vai ser possível fazer um data center, em vez de fazer um negócio gigantesco, bem menor, com muito mais capacidade. Esse é um projeto futurístico que nós temos, né? Até saiu no Fantástico outro dia, tem o site lá, né? Então, ou seja, esse tipo de... Ou outra tecnologia super avançada, agora na área de saúde, por exemplo, porque o IPT é muito amplo, né? A gente teve o primeiro suíno clonado na América Latina. Suíno clonado? Exatamente. A gente clonou um suíno que ele tem a genética humana. Então, como assim, professor? Os órgãos deles, foram alterados geneticamente para eles poderem se adaptar ao corpo humano. Então, se um dia você precisar de coração, rim, pele, córnea, o IPT junto com a USP tem um centro ali e vai começar a fazer a criação deles e em conjunto com hospitais para que eles sejam usados em transplantes. Imagina um dia você... Deus queira que não, né? Mas se um dia você ou alguém precisar de um coração... Em vez de ficar na fila dos transplantes ou ter que usar um coração artificial, pode ser um coração de um suíno que pode ser usado. Então, esse tipo de pesquisa que a gente está fazendo lá. Eu não tinha ideia que isso estava sendo feito no IPT. Saiu no Fantástico 2 semanas atrás, é inovador, é recente. Eu fui lá visitar, está em Piracicaba, o suíno clonado. Ele é pequenininho. Eu peguei ele no colo, ele grita pra caramba, chora, né? Que é um bebê, né? Você pega, ele não conhece, né? Mas assim, ele já foi clonado, foi já comprovado, e agora vai começar os filhotes nascerem, já com a clonagem já mapeada pela genética para se adaptar ao humano, e o IPT criou um centro para poder fazer a criação deles com toda a tecnologia, né? E já estamos fazendo convênio com o Hospital das Clínicas e com o Einstein, que são os possíveis. A gente acredita que um desses dois, ou o Hospital das Clínicas ou o Einstein, possam fazer o primeiro transplante de suíno para humano no Brasil, na história. Alguns já fizeram, tem 3 ou 4 centros no mundo que fazem isso lá fora, e no Brasil vai ser a primeira vez. Tá, então o Brasil, assim, ele não é o pioneiro, mas... Está sendo pioneiro junto com os outros. Tá. Mas lá fora já foi feito de forma experimental em Nova York, na China, né? Mas no Brasil vai ser a primeira vez. Se isso der certo, isso pode reduzir a fila de transplantes, né? Hoje a fila está em 80 mil pessoas. 80 mil? Quem estava na fila outro dia era o Faustão. Né? Precisando de um transplante, né? Então, ou seja, transplante de fígado, rim, coração, córnea, pele, tudo isso. E o suíno é o animal mais próximo do ser humano para esse quesito. O IPT criou esse centro e está fazendo esse projeto. Então, ou seja, eu digo que o IPT ele vai do alfinete ao foguete. Ele faz desde aqueles testes para a indústria metalúrgica, indústria mecânica, automotiva, aeronáutica, vai para essa parte de microchips, biotecnologia e também a parte até da saúde, né? Então a gente é muito amplo, a gente tem 8 unidades de negócio, cada um num tema diferente, né? Fora as unidades que a gente tem fora de sede também, como aqui até em São José dos Campos, né? Então é muita possibilidade e as empresas recorrem ao IPT. A gente fatura por ano, só o ano passado nós faturamos com os nossos projetos 330 milhões de reais. Contratações são feitas, seja do governo de São Paulo ou das empresas, para esse tipo de atividade. Nossa, que legal. E, professor, você estava falando do projeto do Data Center com a Lenovo, né? Porque eu tive visitando a Lenovo lá na China, né? Legal. Uma potência. Existem parcerias que são feitas por empresas de fora do Brasil? Sim. Inclusive, quando a gente fala de que as empresas podem sediar dentro do IPT, a gente tem empresas estrangeiras sediando lá dentro. Aliás, na quarta que vem, não nessa quarta, na outra, nós vamos inaugurar o Centro de Engenharia do Google dentro do IPT. Esse centro está sediando 400 engenheiros. 400? Sim, trabalhando dentro do IPT, um centro construído pelo Google dentro da nossa instalação. E eles vão trabalhar com internet nas nuvens, segurança cibernética e vão fazer programas de startups também para apoiar startups nessas áreas. Então a gente está já com a parte... Foram 2 anos de obras, e agora um centro de 7 mil metros quadrados, né, dentro do nosso campus, né? Vai ser o maior centro do Google fora dos Estados Unidos. Minto,
maior centro da América Latina e um dos maiores fora dos Estados Unidos. O da Índia vai ser maior que o nosso. A gente vai colocar 400 pessoas e o Google tem plano de ampliar ainda mais. Então a gente tem empresas americanas, por exemplo, sediadas lá dentro. E outros também, a própria Lenovo, que é um outro exemplo. E como que funciona, professor? A empresa se instala dentro do IPT, mas ela tem de alguma forma um compromisso, vamos chamar assim, com o ecossistema do IPT, tem que compartilhar alguma coisa, ou não, o que eu faço aqui é só meu e pronto. Sim, o programa chama IPT Open. É um programa que não é um aluguel do espaço, nem mesmo é uma venda de infraestrutura. Claro, envolve sim uma parceria para usar a infraestrutura, né? Por exemplo, o Google vai usar o prédio lá por 10 anos e ela fez um investimento à altura para poder fazer essa contrapartida. Mas todas as empresas estão lá dentro, que eu vou falar, tem a VEG, tem a Tupi, tem a Cecil, a Vale, tem o Intel, que é do Banco BTG, o Google, a Siemens e a Lenovo. Todas elas têm compromissos de fazer parceria com o ecossistema. Ou com o IPT, ou até mesmo com a USP ou entre elas. Então, por exemplo, tem um programa que o Google tem que fazer com a gente. Não é só, vou ficar 10 anos ali, fechado as portas. Não, tem um programa, tem um plano de trabalho, onde ela deve implementar. O Intel tem um plano de trabalho conosco, para fazer projetos conjuntos, usar os nossos laboratórios. A Vale tem, a Tupi tem, a Lenovo, todas elas fazem programas conosco, cada uma no seu projeto específico, né? Isso é feito na assinatura. Entendi. E depois tem uma comissão fiscalizadora que vai avaliar se esse plano está sendo implementado. Porque a gente não quer assim botar um condomínio de empresa ali, cada um faz sua coisa. A gente quer que haja interação. Porque o IPT não tem a missão de alugar espaço. A missão é de fazer pesquisa e, claro, a empresa é bem-vinda, mas desde que ela coopere conosco e a Google está ciente disso. Mas qual que é o critério para a empresa participar desse programa? É por tamanho, é o projeto? O que habilita a empresa? Então, nós temos o IPT, ele faz um edital de chamamento, ele coloca uma área dele à disposição das empresas e fica isso no site do IPT. Por isso que eu falo, o pessoal quiser acessar o nosso site, é muito rico isso daí. Então nós colocamos, olha, nós temos aqui um prédio que ele está à disposição das empresas. E aí a gente aguarda propostas. Aí a empresa ela vai falar quais são os investimentos que ela quer fazer, quais são os projetos que ela quer fazer conosco e qual é o perfil da atividade que será feita lá dentro. Aí nós temos um conselho de administração que vai escolher qual empresa vai ocupar aquele espaço e vai então fazer um plano de trabalho com ele, depois vai fazer um contrato de um prazo aí de 10, 15 ou até 20 anos que seja para poder usar aquele espaço. E a gente vai avaliar se aqueles investimentos estão correspondendo ao custo daquela infraestrutura, né? Então a gente tem uma tabela de mercado que define qual o valor da infraestrutura e quanto que ela vai fazer. Então, ou seja, o edital é que faz a chamada das empresas, as empresas aplicam e são escolhidas pelo conselho. Pô, que legal, hein, professor? E uma coisa assim que eu tava pensando, né? O IPT, ele tem algum serviço ou apoio com mentoria? Porque a gente falou lá no começo, a pessoa precisa alavancar a pesquisa, alavancar o seu projeto, procura o IPT, mas o IPT pode apoiar com a mentoria, eu tenho pesquisador lá dentro, meu projeto travou aqui, ó. O IPT, me ajuda, né, desagarrar, tô agarrado aqui. Sim, também, isso é importante, porque as empresas, existem dois tipos de mentoria. Existe uma mentoria mais de gestão. Essa o IPT não trabalha muito não. Porque a gestão é assim, ela fazer o plano de negócios, o marketing que ela vai fazer, buscar os clientes, como que ela vai se apresentar. Isso existe, o Sebrae dá muito esse tipo de atividade, né? Agora, o IPT dá a mentoria tecnológica. O que é mentoria tecnológica? A startup chega lá com uma boa ideia, com um bom projeto, mas ela precisa de musculatura técnica. Então nós colocamos os nossos 1000 pesquisadores à disposição. E nós fazemos isso em parceria com o Sebrae. O Sebrae tem um programa que chama Sebrae for Startups, onde o Sebrae remunera o IPT para que o IPT dê a mentoria para essas empresas. Nós temos editais para isso também, por isso acompanhe o nosso LinkedIn, o nosso site. Nós temos mentoria em biotecnologia e em inteligência artificial. Isso porque o Sebrae pediu que a gente faça nessas áreas. Então, a empresa assim, olha, é uma empresa de IA.
Nós colocamos um pessoal nosso para apoiar, testar o software, rodar, ajudar também no desenvolvimento também, nessa linha. Ou se for IA aplicada nas empresas, também a gente tem o portfólio nosso de atendimento. E se for em biotecnologia, mesma coisa. Nós temos equipes focadas aqui na área de nanotecnologia, na área de biologia, de biotech, que vão colocar os nossos laboratórios para fazer os testes clínicos também, fazer o teste ali na área de nano, né? Fazer também o avanço da pesquisa. Então, a gente dá essas mentorias técnicas para as empresas. As grandes, geralmente, já tem uma capacidade maior, mas as pequenas precisam mais das mentorias, a gente participa nesse projeto. Quer dizer, o segredo está conectado com o IPT. No site, no LinkedIn. Sim, tem que estar conectado, visitar também. E lá no nosso... É fácil visitar? É aberto? Como que funciona? Olha, a gente não é aberto porque a gente tem muitos laboratórios caros, a gente não pode deixar eles abertos assim, sem uma segurança, né? Então tem QR Code para entrar, tem segurança. Então, ele tem que entrar no site, tem lá um WhatsApp que você manda e passa a tua dúvida, teu desejo, e ele vai direcionar qual setor que pode te receber. Né? Porque não é um tour assim que a gente faz assim amplo para todo mundo, né? É específico. Olha, a minha empresa quer conhecer o laboratório de materiais, aí ele vai ser recebido. A minha empresa quer visitar o laboratório de energia, eu quero conhecer a planta de hidrogênio do IPT, que a gente tem uma planta lá, né? Ele marca, ele vai ser recebido ali, alguém vai dar orientação para ele. Fora isso, a gente tem alguns editais que aí convocam para pessoas escrever a sua empresa naquele edital para participar, por exemplo, da mentoria do Sebrae. Então a gente recebe lá 100 inscrições, vai ter 10 startups aprovadas. E essas 10 vão fazer uma imersão conosco. Aí não é visita não, é imersão. Vai ficar 6 meses com a gente. E aí a mentoria por 6 meses, a gente chama de aceleração tecnológica. Ela chega nesse nível, ela sai aqui nesse patamar. E com esse patamar, ela vai ter muito acesso a fundo de investimento. Todas as startups que passaram conosco saem com dinheiro. Por quê? Porque ela sai com um projeto que é muito vendável, e aí uma FINEP, uma FAPES, um fundo privado vai querer investir nela, porque a aceleração deu testemunho de que a ideia está muito bem aplicada. E qual a contrapartida, professor? Porque imagino que a startup chega lá, vocês ajudam, e eu imagino que a startup tem uma dívida, não uma dívida financeira, mas uma dívida moral em retribuir para o ecossistema que ajudou a se desenvolver. Existe esse tipo de ação ou não? Olha, o que a gente espera da startup, a gente não tem assim um modelo de remuneração cruzada, né? Outras instituições possuem, né? O IPT não. Porque nós já estamos sendo remunerados pelas entidades. Então, o governo de São Paulo nos remunera, o Sebrae faz remuneração, a FAPESP, a FINEP, etc. Então, nós já estamos sendo pagos. O nosso desejo do IPT é que a startup ela vire uma realidade, que ela gere tecnologia. Então, o IPT que deixou um legado para a sociedade. Então, essa empresa trazendo negócios para o Estado vai trazer receita. E essa receita vai pagar impostos que vêm para o governo e que parte desse volta para o IPT. Então, o que eu quero é que o Estado cresça. Eu quero que a gente traga receita para o nosso Estado. Eu quero que os nossos cidadãos recebam esse tipo de serviço, né? A tecnologia que será implementada. Então, a roda vai girar. Mas a gente tem, geralmente, quem faz esse tipo de cobrança de remuneração são os investidores privados. Aí o privado ele vai olhar realmente no lucro. A gente não tem essa cobrança, mas, por exemplo, um fundo de investimento ele vai querer que essa empresa dê lucro. Então, ele não vai investir do nada, ele é privado. O privado ele vai investir e falar, olha, eu quero daqui a tanto tempo você tenha a venda e comece a me pagar. Né? Apesar que o IPT, em algumas startups, nós temos equity. Então, se a tecnologia foi desenvolvida dentro do IPT e ela faz venda, um percentual volta para a gente. Eu tenho algumas startups que a gente tem uma lá que 5% é nossa. Os royalties que a gente vai receber. Então, cada unidade que ela vender do produto, o IPT vai pegar um pedacinho. Né? Então, a gente tem alguns modelos nessa linha de remuneração das invenções. E o professor, agora mudando a chave aqui, eu quero falar do painel que aconteceu bem ali no auditório, exatamente. né? Esse painel que eu fiquei sabendo que foi o painel
né, sobre, enfim, de oportunidade, desenvolvimento, FINEP, FAPESP, né, nesse painel também. Conta um pouco como é que foi, professor, esse painel. Não, eu achei legal, porque eu estava com o presidente da FAPESP ali, que tem mais ou menos a minha idade. Eu falei, nossa, ô Carlos, na nossa época não tinha isso, né? Os jovens da nossa época, falando de 30 anos atrás, não tinha assim fomento para startup na FAPESP, na FINEP, no Sebrae e na Desenvolve São Paulo, né? E aí depois das apresentações, eu abri a plateia para perguntas. Aham. Aí um rapazinho foi lá e perguntou assim, olha, eu quero saber que eu estou montando uma empresa, qual o investimento. O Davi da FINEP perguntou, mas qual a tua idade? Ele falou, tenho 17 anos. Então, ou seja, aqui no pitch tem uma audiência de um estudante de 17 anos de idade que já está buscando fomento. E tem as linhas para isso e o painel apresentou essa gente. Eu acho muito bacana. Depois teve um segundo que perguntou, eu falei, qual a tua idade? Ele falou, 18. Aí já tá maior de idade já, né? Então, ou seja, é muito bacana ver os jovens brasileiros pensando em empreender. Na nossa época, na minha época, quando eu tinha a idade deles, os jovens tinham aquela ideia assim, olha, eu preciso me formar e prestar um concurso público. Ou na Petrobras, no Banco do Brasil, ou virar aí um funcionário de uma empresa como a GM, como a Embraer. Nada disso é errado. Mas na minha época não tinha muita gente que empreendia. Não. A maior parte era o que eu falei, que era empregado. Hoje você vê um grupo grande, significativo, e Jorge, eu acho que tem a ver com a geração também. Essa geração Z, que é a geração dos meus filhos têm 22, 24, eles têm vontade de empreender. Não só têm a vontade, mas têm as ferramentas. Então esse painel que a gente fez é exatamente para isso, é o papel do pitch, Parque Tecnológico de Inovação Tecnológica. É colocar as pessoas, os estudantes, a academia, para conhecer essas coisas. Muitas vezes, eu tenho certeza que eles nem sabiam que existiam. Por exemplo, veio a FINEP aqui e falou, olha, eu dou R$128 mil aqui no programa Centelha. Pode parecer pouco, mas para um estudante, ele receber R$128 mil, por quê? Alguns estudantes têm família rica. Aí chega lá, pai, me dá 100 mil para minha empresa. O pai dá. Agora, boa parte não tem. Aí o cara não vai empreender. Não, tá aqui, ó, R$128 mil. O nome já diz Centelha. Centelha. Já a FAPESP, ele apresentou ali, ele pode chegar a dar R$3 milhões para uma empresa. Olha só, quem que vai conseguir 3 milhões aí no setor privado ou mesmo na família? Então, seja, você começa com uma Centelha, daqui a pouco você pega 500 mil da FAPESP, acelera, pega 3 milhões. Puxa vida, tinha Desenvolve São Paulo que dá juros barato. Muitos jovens nem sabem que tem esse tipo de financiamento a juros praticamente ali muito abaixo do mercado, abaixo inclusive do Banco do Brasil. Então, ou seja, existem linhas de financiamento. Agora, o que a gente tem que fazer é levar essas informações para os jovens e o Pitch está fazendo isso hoje. Eu fui muito honrado de eu coordenar esse painel e poder não só falar ali, mas falar também aqui no podcast, né, para alcançar o máximo de pessoas possível. E com o objetivo, professor, de alcançar o maior número de pessoas possível, eu sei que você é top voice do LinkedIn, né? Já tem um alcance grande aqui, tem a nossa audiência também do podcast aqui em parceria com o Pitch. Eu não vou dizer qual o conselho, mas qual a mensagem que o professor deixa para os novos empreendedores, essas pessoas de 17, 18, 19, 20 anos que estão querendo começar a empreender, qual a mensagem você deixa para eles? Não, legal, você falou do Top Voice do LinkedIn, né? Eu fiz o LinkedIn, ela tem uma ferramenta que você avalia quantas visualizações as suas postagens possuem, né? Então, eu fiz um levantamento, nos últimos 12 meses, minhas postagens tiveram 60 milhões de visualizações. Então, ou seja, você está alcançando, né, potencialmente 60 milhões de views ali, né, de possibilidade de você divulgar. Então, muita gente fala assim, nossa, por que você faz isso? Não, eu quero que as pessoas conheçam o que o IPT faz, o que o ITA faz, nesse caso aqui, o nosso podcast também, que eu vou postar ali, para alcançar o máximo número de pessoas, para que eles saibam que existe futuro no nosso país, né? Muita gente pensa assim, eu só consigo ficar rico, empreender se eu for para os Estados Unidos, ou se eu for para o exterior. Aqui no Brasil não dá certo. Dá certo sim. Tem bons exemplos, né? E eu gosto de mostrar os bons exemplos.
O tempo todo. Se tem um aluno do ITA que monta uma empresa, dá certo, eu vou lá e posto. E geralmente dá bastante visualização. Tem umas que chega a dar 500 mil cada uma postagem. 500 mil visualizações. Então, eu queria recomendar aos jovens que gostam de rede social, primeiro, não fica postando assim muita coisa assim só de você mesmo. Eu vejo às vezes você vai assim num shopping ou num show, a pessoa tá lá tirando um selfie dela, postando, é legal isso aí, isso faz parte da juventude, né? Mas procura informações também profissionais, técnicas. Se apresente também. Porque, ou seja, a gente não pode se apresentar só para divulgar a nossa aparência, ou divulgar a nossa roupa, a nossa festa, ou nossa viagem. Isso aí, o social faz parte. Mas o jovem tem que entrar no mercado de trabalho e tem que se apresentar. Então, eu falo para os alunos, primeiro, você tem LinkedIn? Faça um LinkedIn. LinkedIn é a tua vitrine profissional. 2, você tem postado? Posta o que você faz, posta o que você viu, posta as boas coisas e repercuta também o que a gente faz. Sempre que eu falo pro pessoal, você gostou da minha postagem? Compartilha, para que os teus colegas vejam, que os teus filhos, ou pais, ou amigos vejam e façam uma repercussão das boas coisas. Por exemplo, esse podcast aqui, repercute para alguém, compartilha, dá um like, poste. Por quê? Quanto mais gente do bem postando coisas boas, melhor a gente vai ter uma melhor resultado. Agora, você ficar o tempo todo compartilhando só coisa ali de, sabe, de lazer, de festa, de funk, a gente vai aumentar isso daí e vai reduzir a parte profissional. E um país só vai para frente quando as pessoas estão empenhadas, né, no seu sucesso profissional e no desempenho do país, né? Quando a gente vê a China lá, a gente fica com inveja. Nossa, a China está crescendo. Mas vai ver o trabalho que os caras estão tendo. Então, assim, a gente tem que estudar muito, trabalhar muito e repercutir o que a gente está fazendo para que engaje o máximo número de pessoas numa atividade que vai trazer progresso para o nosso país. É só assim que a gente vai conseguir sustentar os nossos filhos e netos e dar um bom padrão de vida para eles. Show de bola. Professor Anderson, foi uma honra receber você aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Prazer. Não, foi bacana. Eu que agradeço aqui. E quando sair o link aqui do podcast, você me manda, Jorge? Já manda. Eu vou postar bastante ali para alcançar o máximo número possível. Sensacional. Muito obrigado, professor. E obrigado a você que ficou acompanhando o nosso podcast com o professor Anderson, aqui diretamente do Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, no evento Science and Business Connection. Te aguardo no próximo episódio. Tchau!